Olá, pessoal! Na aula anterior, então, a gente estudou um pouquinho sobre múltiplos e divisores. Então, aqui a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Então, o que são os múltiplos? Múltiplos a gente pode entender como o resultado de uma multiplicação. Então, vamos fazer uns exemplos aqui para ficar mais claro. Então, na letra A, eu quero determinar os múltiplos de 9, tá? Então, eu vou multiplicar o 9 pelos números naturais. Então, é sempre o resultado dessa multiplicação que eu vou colocar aqui, tá? Então, vamos começar com o zero, ó. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. E assim por diante, tá? As reticências indicam que esses números são infinitos. Então, esses valores aqui, todos são múltiplos de 9. Eles são resultado de uma multiplicação do 9 pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mesma coisa aqui na letra B, onde eu quero determinar os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? Então, eu vou multiplicar os 5 pelos números naturais. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E segue esses valores infinitamente. Então, percebam que aqui é o resultado, né, da multiplicação do número 5 pelos números naturais. Os múltiplos de 11, vamos colocar alguns aqui. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, 55. E assim segue infinitamente. Esses valores aqui, então, são os múltiplos de 11. São resultado da multiplicação do 11 pelos números naturais. Então, vocês podem entender múltiplos dessa forma, tá? É o resultado de uma multiplicação. Agora, o que são os divisores? Os divisores a gente pode entender como aquele número que vai na chave, quando a gente faz uma divisão, e essa divisão dá exata, ou seja, o resto é 0. Por exemplo, vamos encontrar os divisores do 45. Vamos fazer aqui embaixo de rascunho, ó. 45 dividido por 0 dá? Não, tá? Por quê? Porque não existe nenhum valor que eu coloque aqui e que eu multiplique por 0 que dá 45. Porque qualquer valor que eu colocar aqui, quando eu multiplico por 0, vai dar 0 aqui, não vai dar 45. Então, esse aqui não vale. 45 dividido por 1. Será que dá exata? Dá, né? Porque aqui eu posso pôr o 4, né, ó. 4 vezes 1, 4. Diminui, dá 0. Abaixo 5. Aqui dá 5. 5 vezes 1, 5, ó. Divisão exata. Então, qual é o número que está na chave? O 1. Então, significa que ele é divisor do 45, tá? O 2, vamos ver. 45 dividido por 2. Aqui eu pego 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Subtraio aqui dá 0. Abaixa o 5. Aqui vai dar
2 de novo, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, subtrai e sobrou 1. Como sobrou 1, essa divisão não é exata. Então, esse aqui não tem, aliás, esse valor aqui, o 2, né, não é divisor do 45. Vamos tentar o 3. 45 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Faço a subtração, sobra 1. Abaixo 5. Agora eu tenho 15 dividido por 3 dá 5, ó. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 dá 0. Divisão exata. Então, o número que tá lá na chave é divisor do 45. Nesse caso, é o 3, tá bom? Se eu fizer com o 4, não vai dar certo, porque não vai dar uma divisão exata. Ó, se eu fizer a divisão aqui por 4, vai sobrar 1. Então, não é uma divisão exata, né? Como eu já havia dito. Então, nesse caso, esse número da chave não é divisor do 45. Vamos tentar com o 5 agora. 45 dividido por 5. O 4 não dá para dividir por 5 porque ele é menor. Então, tem que pegar o 45 todo, né? Lá na tabuada do 5, qual é o número que eu multiplico, então, por ele, né? Por 5 que dá 45? É o 9. Então, 9 vezes 5, 45. A divisão deu exata. Então, significa que esse número aqui da chave é divisor do 45. Então, aqui é o 5, ok? O 6. Será que se eu olhar na tabuada do 6, vai ter resposta 45? Não, né? Na do 7 também não tem. Na do 8 também não tem. Na do 9, será que tem 45? Tem, tá? Porque, ó, aqui, percebam que aqui, ó, quando a divisão é exata, esses dois números aqui acabam sendo divisores desse valor aqui, do dividendo, né? Porque, ó, o 5 eu já coloquei ali. Agora, eu vou pegar o 45 e vou dividir pelo 9. 45 dividido por 9 dá 5, ó. 5 vezes 9, 45. Então, ele também é divisor do 9, tá? Aqui, ó, onde a gente tinha o divisor 3. Se o 45 dividido por 3 deu 15, quando eu dividir 45 por 15, vai dar a resposta 3, tá? 3 vezes 15 dá 45. Então, o 15 também é divisor do 45. Mesma coisa aqui, ó. 45 dividido por 1 deu 45. Se o 1 é divisor, o 45 também é, tá? Então, aqui a gente encontrou os múltiplos de 45. Quando vocês fizerem essas divisões e que elas derem exatas, deixa eu só circular aqui. Então, vocês, ao invés de encontrarem um divisor, vocês já estão encontrando dois divisores, tá? Por exemplo, aqui, ó, 45 dividido por 1 deu 45. Então, vocês já encontraram que o 1 é divisor e o 45 também é. Aqui, ó, 45 dividido por 3 deu 15. Então, se o 3 é divisor e essa divisão é exata, o 15 também é, que está lá. E a gente até fez a divisão aqui, ó, para provar que ele é divisor mesmo. Quando eu dividi o 45 por 5 e deu resultado 9, divisão exata, então significa que esses dois valores são divisores do 45.
Assim ocorre com todos os valores que eu quero encontrar os divisores dele, tá? Se eu fizer a divisãozinha e der resposta, der resultado exato, der uma divisão exata, então eu encontrei 2 divisores. Agora a gente vai aprender o que são os números primos. Então, os números primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o número 1 e ele próprio. Como assim, prof? Então, vamos lá. Vamos começar com o número 1. Vamos decidir, né, se ele é primo ou não. Então, o número 1, eu posso dividir por 1. 1 dividido por 1 dá 0, né? 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui a divisão dá 0. Tem algum outro número natural que eu consiga dividir o número 1? Não, né? Então, eu consegui um divisor 1. Mas ele próprio também é 1. Então, aqui ele acaba sendo apenas um divisor, que é só esse aqui. E para que ele seja primo, a gente precisa de 2. Então, o número 1 não é primo, tá? O número 2. O número 2, se eu dividir por 1, vai dar 2, né? 2 vezes 1 dá 2, resto 0. Então, como o número 2 eu consegui dividir por 1, fechou. E será que ele é divisível por ele próprio? Então, vamos ver, ó. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? Então, seguindo a regrinha para ser número primo, o número 2 porque ele é divisível por 1, né? Ou seja, o 1 é divisor dele e ele mesmo também é divisor dele. Então, o número 2 é o nosso primeiro número primo, ok? O segundo número, vamos ver o 3. O número 3, eu consigo dividir por 1 e eu consigo dividir por ele próprio, tá? Vai dar divisão exata. Então, o número 3, ele também é um número primo. Ó, 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. O número 4, será que é número primo? Então, o número 4, eu consigo dividir por 1. Ó, 4 vezes 1 dá 4. Eu consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2, né? Ó, 2 vezes 2, 4. Eu consigo dividir por ele mesmo. 4 dividido por 4 dá 1. Ok? Será que ele é primo? Não, ele não é, porque para ser primo precisa ser apenas 2 divisores. Ou 1 e ele mesmo. O número 4, ele tem divisor 1, 2 e ele mesmo. Então, nesse caso, o 4 não é número primo, tá? Então, esse é o conceito de número primo. Ele tem que ter apenas 2 divisores, o número 1 e ele próprio. Então, aqui agora eu vou colocar a listinha dos números primos, tá? Alguns, né? Porque são infinitos. Então, depois do número 3, é o 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Esses números primos vocês precisam gravar, ok? Anotem em algum lugar no caderno de vocês, porque vocês vão usar bastante, tá bom? Agora que vocês aprenderam, então, quais são os números primos, a gente vai aprender a calcular o MMC e o MDC entre os números. O que é o MMC?
é mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo entre 2 ou mais números. E o MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor entre 2 ou mais números, ok? Então, vamos começar com o MMC. Então, aqui eu coloquei já um exemplo, ó, calcular o MMC entre 6 e 8. Para a gente calcular MMC e MDC, a gente precisa dos números primos. Então, eu fiz uma colinha aqui com os números primos, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 6, uma vírgula, e o número 8 para separar, e eu vou fazer um traço. Agora, eu vou começar a fazer uma divisão desses números pelos números primos, tá? Vou começar com o 6, ó. O 6 dá para dividir por 2? Dá. Então, vou colocar o número 2 aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. O número 8 dá para dividir por 2 também? Dá. Então, eu também vou dividir ele. 8 dividido por 2 dá 4. Agora, eu tenho o número 3 e o número 4. O número 3 dá para dividir pelo número primo 2? Não. O número 4 dá para dividir pelo número primo 2? Dá, porque ele é par, né? Então, o número 4 eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o número 3, que não deu para dividir por 2, o que que eu vou fazer? Não vou fazer nada, eu vou abaixar ele. Ele vai ficar esperando, tá? Tô lá no número primo 2 ainda, tá bom? Eu sempre começo pelos menores. Então, o número 3 eu já sei que não dá para dividir por 2. O número 2 dá para dividir pelo número primo 2? Dá também. Então, vou repetir o número primo 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. O 3, que não dá para dividir por 2, eu vou abaixar. Ele vai ficar esperando até achar um número que dê certo para ele. Quando eu cheguei no número 1, aqui embaixo, essa continha aqui terminou, tá? Agora, eu tenho que achar quem que eu consigo dividir o número 3. Bom, o número primo 2 não dá certo. Então, vamos para o próximo. O próximo número primo é o 3. 3 dá para dividir pelo número primo 3? Dá. Eles são iguais, né? Então, vai dar. Então, agora eu vou dividir, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Ó, aqui eu cheguei em 1, acabou. Aqui eu cheguei em 1, acabou também. Então, agora, como é que eu vou calcular o MMC? Eu vou pegar esses números primos aqui do lado direito e eu vou multiplicar todos eles, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24, tá bom? Então, o número 24 é que é o MMC entre 6 e 8. Vou colocar de outra forma, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Vai dar 24. Então, a gente encontrou que o número 24 é o menor múltiplo comum entre 6 e 8. Agora, na letra B, eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Então, vou fazer aqui, ó, 12,18 e a barrinha. Aqui tá os nossos números primos que a gente vai usar. Então, eu sempre começo a dividir pelo menor número primo, tá?
Então, eu sempre vou começar pelo 2, depois o 3, depois o 5 e assim por diante. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? O 12 dá para dividir por 2? Dá. O 18 dá para dividir por 2? Dá, porque esses dois números estão lá na tabuada do 2, então vai dar para dividir. Então, eu vou colocar esse número primo, 2, aqui do lado direito, ó. 12 dividido por 2 dá 6. Ó, dividiu 12. 18 dividido por 2 dá 9. Agora eu tenho 6 e o 9. Agora eu vou verificar se eu ainda consigo dividir pelo menos um deles ou os dois pelo mesmo número primo, 2. O número 6 é par, então vai dar para mim dividir por 2. Então, eu coloco o número 2 ali. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não dá para dividir por 2, então ele vai ficar esperando, né? Eu vou abaixar. Agora eu verifico o 3 e o 9. Algum deles dá para dividir por 2? Não, né? Agora não dá mais. Então, o 2, número primo 2, já foi. Agora a gente vai para o próximo, que é o 3. 3 dá para dividir pelo número primo 3? Dá. Eles são iguais, né? Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Ó, esse ladinho já acabou. 9 dá para dividir por 3? Dá, né? 9 dividido por 3 dá 3, tá? Agora, a gente tem só mais o número 3 aqui para dividir. O número 3, eu ainda consigo dividir pelo número primo 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega no número 1, acabou a continha. Agora, como que eu vou descobrir o MMC entre 12 e 18? Eu vou multiplicar esses números primos que eu coloquei aqui do lado direito. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o menor múltiplo comum entre o número 12 e o número 18 é o 36. Agora a gente vai aprender a como calcular o máximo divisor comum entre os números, tá? No MMC, a gente colocava os números e fazia um traço, né? Para os dois. Agora, a gente vai colocar esses números separados e vai fazer um traço para cada um deles. E eu preciso, de novo, dos nossos números primos. Vamos dividir aqui primeiro o número 18, ó. 18 é par, então dá para me dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não dá mais para dividir por 2. Então, vamos para o 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, vou colocar aqui, ó. 9 dividido por 3 dá 3. O 3 dá para dividir por 3 ainda? Sim. Então, vou repetir aqui. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou a continha. Agora, eu vou aqui para o 24 e vou fazer a mesma coisa. Como é outro número, então eu começo de novo pelo número 2, tá? 24 dá de dividir por 2? Dá. 24 dividido por 2 dá 12. O 12 é par, dá para dividir por 2 de novo. 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par, dá para dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3.
3 dividido por 3 dá 1. Então, acabou a continha. Agora, como é que eu vou definir quem que é o MDC? Ou seja, o máximo divisor comum entre 18 e 24. Eu vou circular os números que são iguais nos dois números aqui, tá? Então, eu vou destacar os números que se repetem, né? Os números primos que se repetem nas duas colunas aqui, ó. Então, aqui tem o número 2, aqui também tem. Então, eu vou circular. Eu vou só circular os que são iguais, quando eles se repetem, tá? Aqui tem o número 3. Aqui também tem 1. Então, eu vou circular o 1 daqui, o 1 daqui. Aqui tem o número 3, mas aqui não tem mais. Então, não posso fazer mais nada, né? Se aqui não tem, então eu não posso circular. Aqui, ó, tem mais um número 2, mas aqui não tem mais. Então, vai ficar assim. Então, o MDC, nesse caso aqui, vai ser a multiplicação do 2 pelo 3, tá? Que foram os números que se repetiram nas duas colunas, tá? Então, o MDC, o máximo divisor comum, vai ser o 2 vezes o 3, que vai dar 6. Então, o máximo divisor comum entre 18 e 24 é 6. Mais um exemplo aqui. Agora, eu quero o MDC entre o 8 e o 12. Então, eu vou colocar o 8, um traço para ele, o 12 e um traço para ele. Então, vamos começar com o número 8. O número 8 é par, então dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. O 4 é par, dá para dividir por 2 ainda. Então, 4 dividido por 2 dá 2. O 2 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Quando chegou em 1, acabou a continha. Agora, vamos para o 12. 12 dá para dividir por 2? Sim, porque ele é par, né? 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par, então dá para dividir por 2 também. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou a continha. Agora, para mim descobrir o MDC entre o 8 e o 12, o que eu vou fazer? Eu vou ver quais foram os números em comum nas duas colunas, né? Então, aqui tem um número 2, aqui também tem. Então, circula. Aqui tem outro número 2, aqui também tem. Então, eu vou circular. Aqui tem outro número 2, mas aqui não tem. Então, não circula. Aqui tem o número 3, mas aqui não tem. Então, não circula. Então, o MDC entre o número 8 e o número 12 vai ser quem? O 2 vezes 2, que dá 4, tá? 2 vezes 2 dá 4. Para calcular o MDC, você não multiplica todo mundo que tá circulado, tá? Você só olha para uma coluna, a outra você esquece, tá? Então, aqui, o 2 vezes 2 dá o 4, que é o MDC entre 8 e 12.